No verão de 1990, 4 exploradores tchecos se lançaram numa missão que parecia saída de um filme de aventura. Encontrar o lendário verme da morte da Mongólia. Essa criatura sinistra, que muitos acreditam ter inspirado monstros de videogame, viveria nas profundezas do deserto de Gobi, um dos lugares mais inóspitos da Terra. A lenda descreve um ser de até 1,80 m, capaz de cuspir ácido, matar com simples toque e até disparar choques elétricos. Um verdadeiro pesadelo biológico. Os aventureiros pegaram voo para a Mongólia, subiram num veículo todo-terreno, contrataram guias locais e mergulharam no desconhecido. Dizem que o verme costuma ficar enterrado sob as dunas, mas aparece na superfície nos meses mais úmidos, especialmente em junho e julho. A época era perfeita, mas havia um problema. Ninguém fazia ideia do que o animal comia ou como atraí-lo. Então, a equipe construiu uma engenhoca chamada Tamper, uma máquina que produz batidas rítmicas no solo, imitando vibrações para ver se o monstro aparecia. Eles passaram 2 meses cruzando dunas de areia e planícies rochosas, sob um sol implacável, mas não encontraram absolutamente nada. Iban Makorel, o líder da expedição, era um homem persistente. Ele voltou ao Gobi outras vezes. Em uma delas, tentou atrair o verme com pequenas explosões. Em outra, sobrevoou as dunas usando um avião ultraleve. Nada. Outros grupos de exploradores dos Estados Unidos, Reino Unido e Nova Zelândia também organizaram expedições completas, com equipamentos de ponta. O resultado foi sempre o mesmo. Nenhuma prova real, nem um único vestígio físico. Mas de onde veio essa história? O Ocidente conheceu a lenda em 1926, graças ao paleontólogo americano Roy Chapman Andrews, o homem que teria inspirado o personagem Indiana Jones. Durante uma reunião com líderes mongóis, ele ouviu descrições detalhadas do monstro, embora nenhum deles tivesse visto a criatura pessoalmente. Eles falavam de um bicho parecido com uma salsicha de uns 60 centímetros, sem cabeça ou olhos visíveis, mortal ao toque, e que habitava as regiões mais remotas do deserto. Décadas depois, em 2005, 4 pesquisadores britânicos especializados em monstros também decidiram tentar a sorte. Eles foram mais metódicos. Criaram ilustrações baseadas nos relatos, distribuíram panfletos oferecendo recompensas e até tentaram criar áreas úmidas artificiais, bloqueando pequenos cursos d'água, para ver se o verme aparecia. Novamente, sem sucesso. Mas, durante a jornada, eles ouviram muitas histórias de moradores locais, que juravam ter visto criaturas estranhas ao longo das últimas décadas. Com o tempo, as descrições do verme se multiplicaram e ficaram cada vez mais fantásticas. O tamanho variava de 30 centímetros a quase 2 metros. A cor ia do branco, pálido ao vermelho vivo. A aparência era descrita como uma cobra, uma larva gigante, um lagarto sem patas, ou até mesmo algo sobrenatural. Diante de tantas versões e da falta de provas, muitos acreditam que ele simplesmente não existe. Outros o classificam como um criptídeo, uma criatura lendária como o Pé Grande, o Yeti ou o monstro do Lago Ness, que vive no imaginário popular. Existe uma explicação mais pé no chão. Em 1983, um cientista investigou relatos de que um idoso teria capturado o tal verme. Ao chegar no local, ele não encontrou um monstro, mas sim uma cobra da areia, tartará, uma espécie não venenosa que vive enterrada na areia. Quando ele mostrou a cobra aos moradores, eles confirmaram. Aquele animal era o que eles chamavam de verme. Isso aponta para uma interpretação importante. Em várias culturas da Mongólia, a palavra que traduzimos como verme pode ser usada para se referir a qualquer animal perigoso ou desconhecido, incluindo cobras. Ou seja, a criatura lendária pode ser apenas uma interpretação exagerada de uma cobra rara ou pouco conhecida. Vamos pensar logicamente. Se um animal desse tamanho realmente existisse no Gobi, ele provavelmente teria uma coluna vertebral. Deixaria rastros, ossos ou carcaças. E depois de tantas buscas, nada disso foi encontrado. Mas o deserto já revelou mistérios muito maiores. O Gobi é uma das regiões com a maior concentração de fósseis de dinossauros do mundo. Foi ali que, nos anos 1920, a equipe do próprio Roy Chapman Andrews encontrou o primeiro ninho de ovos de dinossauro da história. Uma descoberta que mudou a paleontologia para sempre. E apesar de o verme da morte continuar um enigma, um outro mistério antigo do deserto finalmente foi resolvido. No século XIII, o explorador Marco Polo atravessou o Gobi e relatou ouvir sons estranhos no meio do nada,
parecidos com tambores, vozes, instrumentos musicais. Durante séculos, as pessoas acreditaram que eram os sons de espíritos do deserto. Hoje, sabemos que se trata de um fenômeno natural incrível, conhecido como dunas que cantam, ou dunas que roncam. Cientistas descobriram que, sob condições muito específicas, quando grandes massas de areia perfeitamente seca deslizam pelas encostas de dunas gigantes, os milhões de grãos de areia vibram em conjunto. Essa vibração gera sons profundos e hipnotizantes, que podem durar vários minutos e ser ouvidos a quilômetros de distância. É como se o próprio deserto estivesse tocando um instrumento musical. Um fenômeno que soa sobrenatural, mas é pura física. E assim, entre mistérios desvendados pela ciência e outros que permanecem sem explicação, o deserto de Gobi segue sendo um dos lugares mais fascinantes e enigmáticos da Terra. O Verme da Morte pode ser apenas uma lenda, um eco de histórias antigas passadas, de geração em geração. Ou quem sabe, ele ainda está lá fora, escondido nas profundezas da areia, onde ninguém ainda ousou procurar. O que você acha? Me conta aqui nos comentários. E se você curte mistérios como este, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!